Levítico 1, versículo 1. E o Senhor chamou Moisés e falou com ele do tabernáculo da congregação, dizendo: Tabernáculo da congregação se refere à tenda do tabernáculo erigido sob a supervisão de Moisés no Monte Sinai, e não a tenda provisória usada apenas para comunicação. Moisés devia ter ficado do lado de fora da tenda, mas depois ele e Arão tornariam a entrar. O período entre a construção da estrutura e a saída do Sinai foi de 48 dias, e incluiu todos os eventos de Levítico e os preparativos para partir. Versículo 2. Fala os filhos de Israel, e dize-lhes: se algum de vós oferecer uma oferta ao Senhor, oferecei as vossas ofertas de gado e manada de rebanho. Esse versículo quer dizer que oferecer, oferta, é um jargão que descreve qualquer oferta apresentada ao Senhor. Rebanho é o termo comum para gado domesticado e ovelhas, para distinção de aves. Versículo 3. Se sua oferta for um sacrifício queimado do rebanho, que ele ofereça um macho sem defeito. Ele a oferecerá de sua própria vontade à porta do tabernáculo da congregação para o Senhor. Esse versículo quer dizer que o sacrifício queimado é a primeira das 5 ofertas regulares: oferta queimada, alimento, paz, pelo pecado e pela culpa. As 3 primeiras eram ofertas voluntárias e as 2 últimas eram obrigatórias. A oferta queimada era pela pecaminosidade geral, não específica do ofertante. O termo olar significa uma ascensão Alá, provavelmente indicando a fumaça que subia do animal queimado. A oferta queimada também era conhecida como oferta preparada no fogo, porque era totalmente consumido no altar, exceto o couro, expressando a dedicação total da pessoa a Deus por estar tão frequentemente associado ao altar desde o sacrifício. O próprio altar às vezes era chamado de altar da oferta queimada. Ele indica o homem do povo, não os sacerdotes, indicado como descendentes de Arão. O macho sem defeito do rebanho era culturalmente considerado o mais valioso e, portanto, o mais apropriado para ser oferta mais preciosa a Deus. Seja aceito indica o animal, não o ofertante. Aceito significa favor divino, mostrando que a pessoa recebeu o perdão. Versículo 4. Ao colocar a mão sobre a cabeça, o homem do povo simbolicamente transferia sua culpa ou se identificava com a morte da vítima. O resultado era propiciação, que significava apaziguamento, reconciliação com Deus, ao remover a expiação, pecados e impurezas, propiação. Versículo 4. Ele colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta queimada, para que não seja aceito por ele para fazer expiação. Versículo 5. E ele matará o novilho perante o Senhor e os sacerdotes. Os filhos de Arão trarão sangue e espargirão o sangue ao redor sobre o altar que está à porta do tabernáculo da congregação. Esse versículo quer dizer que o próprio ofertante cortava o pescoço do novilho e os sacerdotes aspergiam o sangue ao redor sobre o altar, significando que a vida do animal pertencia a Deus. Perante o Senhor, identificava vários lugares: a entrada do pátio e a área do altar, dentro do pátio, o véu dentro da tenda que separava o santo lugar santíssimo, onde ficava o altar de incenso, e os utensílios no santo lugar. Versículo 6. E ele esfolará a oferta queimada e partirá nos seus pedaços. Esse versículo quer dizer a retirada da pele fornecida couro ao sacerdote. Versículo 7. Os filhos de Arão, o sacerdote, colocarão fogo sobre o altar e colocarão lenha em ordem sobre o fogo. E os sacerdotes e os filhos de Arão colocarão em partes a cabeça e a gordura em ordem sobre a lenha que está no fogo, que está sobre o altar. Mas a sua estranha
A sua entranha e as suas pernas serão lavadas na água, e o sacerdote queimará tudo no altar, para ser um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo de cheiro suave ao Senhor. Esse versículo quer dizer que lavar os órgãos internos e as pernas abaixo dos joelhos removia a imundície, tornando o sacrifício cerimonialmente adequado para Deus. Sacrifício queimado é a tradução tradicional, mas pode significar uma oferta de alimento, em geral, cheiro suave. É uma expressão comum mostrando que o Senhor aceitou a oferta. Incenso suave explica o aroma aprazível que mascarava o cheiro do cadáver queimado. A tradução grega, no Antigo Testamento, também descreve o sacrifício de Cristo e as ações de graça cristãs. Versículo 10. E a sua oferta for rebanhos, a saber, de ovelhas ou cabras para sacrifício queimado, ele trará um macho sem defeito. E ele o matará ao lado do altar, em direção ao norte, perante o Senhor. E o sacerdote e os filhos de Arão espargirão o seu sangue ao redor e sobre o altar. Esses versículos querem dizer que cordeiro era uma oferta queimada mais comum à direção norte do altar. Era reservado especialmente para eles, também oferta pelo pecado, talvez porque precisassem de menos espaço que os novilhos, que eram mortos perante o Senhor. Isto é, no lado maior, o lado leste, voltado para a entrada do tabernáculo da congregação. Versículo 12. E ele cortará os seus pedaços com a sua cabeça e sua gordura, e o sacerdote os colocará em ordem sobre a lenha que está no fogo, que está sobre o altar, mas serão lavadas a entranha e as pernas, como água, e o sacerdote trará tudo isso e o queimará sobre o altar. Isto é um sacrifício queimado, uma oferta feita pelo fogo por cheiro suave ao Senhor. E a sua oferta ao Senhor for sacrifício queimado de aves, então ele trará a sua oferta de rolas e o de pombinhos. Esse versículo facilmente domesticadas, abundantes e acessíveis aos pobres, as duas espécies de aves eram ofertas comuns. Maria ofereceu aves para a purificação após o nascimento de Jesus. Versículo 15. E o sacerdote a trará sobre o altar e lhe torcerá a cabeça e queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido ao lado do altar. E ele arrancará o seu papo e as suas penas e os lançará ao lado do altar na parte leste, perto do sangue do lugar das cinzas. E ele deve fazê-lo com as suas asas, mas não a dividirá. E o sacerdote queimará sobre o altar, sobre a lenha que está sobre o fogo, e isto é um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo de cheiro suave ao Senhor. Esses versículos querem dizer que o sangue era muito pouco para ser posto em um recipiente. Não obstante, era necessário um arranjo adequado para mostrar que a vida pertencia a Deus. O lugar das cinzas, gordura por causa das reservas de gordura dos animais, era o lado leste do altar. O sacerdote limpava o altar toda manhã e levava o monte das cinzas para fora do acampamento, para tirar os resíduos da vista de Deus.